7 horas mais 37 minutos, 7h37, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de quinta-feira. E olha, gente, é impressionante, né? A gente fala que ganhar dinheiro tá difícil, né? E tá realmente difícil, nosso dinheiro tá valendo cada vez menos. Só que tá cada vez mais, tem cada vez mais gente interessada no nosso dinheirinho suado de cada dia. E nesse mundo digital, no mundo eletrônico, as facilidades aparecem, o conforto, comodidade é muito bom. Quem diria que um dia eu simplesmente ia entrar no aplicativo, pedir minha cerveja, ela chegaria gelada na porta da minha casa e ainda ganharia pontos. E aí a gente vai se acostumando, vai comprando calçado, vai comprando várias coisas no dia a dia através desses recursos eletrônicos. Mas o crime organizado, ele também mudou. Lembra da saidinha de banco? O pessoal esperava você sair do banco. Hoje ele espera você fazer a movimentação para conseguir no rastro chegar em você. E agora, naturalmente, a gente vai aprendendo a lidar com alguns golpes, mas vão aparecendo outros. E um que vem chamando a atenção com o uso da autoridade. Porque ele vai buscar em pessoas de referência, de autoridade. Um deles é o advogado, chamado falso golpe do advogado. Tem feito vítimas no Brasil inteiro. Porque assim, os criminosos, eles numa trama, eles montam uma trama, eles conseguem... Hoje você consegue tudo, tá? Na internet. Só, eu vou resumir assim, todas as tuas informações, talvez você não tenha pesquisado, mas todas as tuas informações estão na internet. Então a gente cruza dados o tempo todo. Se tiver alguém só trabalhando nisso, ele vai conseguir cruzar dados, inclusive saber a forma que você se comunica, as palavras que você utiliza para se comunicar. E é aí que está o grande ponto na hora do golpe acontecer, porque é muito real, a cena é muito real. Para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui o doutor Ricardo Kuhn, advogado, que vai trazer esclarecimentos e dicas fundamentais para evitar prejuízos. Doutor, muito bom dia para você, muito obrigado pela presença. Bom dia, Inácio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal e, como sempre, é um prazer estar aqui. São Miguel do Iguaçu não escapou dessa também? Não. Também é alvo, a nossa cidade é alvo desses criminosos e que vem acontecendo cada dia mais e com muita frequência e cada vez mais sofisticado a prática desses crimes. Como você falou, hoje o uso da figura do advogado tem sido usada para esse tipo de golpe. E por mais triste que seja a gente falar sobre isso, eles têm conseguido muito êxito com esse tipo de golpe. E como que funcionam os modus operantes, as práticas, né? Porque o que confunde as pessoas? Vem uma foto, vem a mesma linguagem, o que você escreve, né? Muito parecido. Então, parece que é a continuação da conversa, isso que deixa a gente bagunçado, né? É isso mesmo. Na verdade, assim, os criminosos, eles utilizam de dados verdadeiros, principalmente de quem já tem processos em andamento. Então, hoje, a maioria dos processos, eles são públicos. Então, com um login no servidor do TJ, ele consegue acesso a alguns dados desse processo, que são os básicos. O valor da causa, do que se trata o processo, quais são as partes envolvidas. Isso já é suficiente para eles montarem um cenário de algo que você já é familiarizado. Você já sabe que existe esse processo, você já sabe que tem um advogado cuidando dessa situação, e você tem a esperança de um êxito nesse processo, de ganhar algo com isso. E é essa chama, esse gatilho que é utilizado para chamar a atenção da pessoa com a falsa ilusão de que ele está recebendo agora uma grande notícia, uma oportunidade de receber o valor que ele estava esperando. E essa artimanha é utilizada e tem surtido muito efeito. As pessoas têm caído nesse golpe, porque o cenário montado, a pessoa, a foto, o número de processo, o valor de causa, o assunto do objeto, é exatamente aquele que você tem como processo, que é verdadeiro. Então isso faz com que as pessoas caiam nesse golpe achando que na verdade é uma verdade. E aí é o primeiro passo, né?
nesse quesito, quais sinais que a gente pode observar, ou atitudes que a gente pode tentar começar a coibir, porque tá complicado, né? Eu não atendo mais ligação, por exemplo. Tem outro tipo de golpe rolando aí e eu já não atendo ligação. Então a mensagem que chega eu já fico desconfiado. Sim. Eu espero um pouco. E se eu ficar muito, muito desconfiado, eu tento retornar se eu tiver o contato da pessoa. Mas na prática, com todos esses elementos que você trouxe, doutor, mexe com questão emocional e tal. Sim. É complicado, né? A primeira, a sinal de alerta que nós precisamos ligar na hora que a gente recebe uma mensagem é certificar o número, porque essas mensagens ela não vem pelo aquele número que você já tem salvo na tua lista de contatos. Ela já vem com um número que você nem conhecia. Só que você olhando a foto do perfil do WhatsApp, as informações que tem ali na conta do próprio WhatsApp, você, olhando aquilo, você acha que de fato é o advogado que está cuidando do teu processo. Então, o primeiro sinal de alerta, se você receber uma mensagem de um número que é desconhecido seu, não está na tua lista de contatos, principalmente não é o número do teu advogado, pare, pense, analise e olhe, volte na tua lista de contatos e certifique que o teu advogado está com o número que você conversou com ele no primeiro contato, nos contatos anteriores. Primeiro sinal de alerta. E isso principalmente quando vinha aquele pedido de depósito, que aí vem o gatilho de vantagem, né? Isso. Os criminosos, eles agem com o gatilho da urgência. Então, tudo que eles vão te falar é algo que tem que ser de forma imediata para garantir o benefício que eles estão te trazendo. A mensagem normalmente vem assim, ó. Bom dia, fala o teu nome completo e fala, olha, eu tenho uma ótima notícia para te falar. Foi liberado, a gente ganhou o processo e, inclusive, Cunhasco, olha só como que é a artimanha deles. Eles encaminham não só uma mensagem de texto, eles encaminham um documento, um PDF, que normalmente vem com o nome de alvará de levantamento de valores, indicando o valor que você tem para receber, o teu nome, o nome da outra parte, o número do processo. Você olhando o documento, você fala, é verdade, eu tenho um valor para receber. Eu falo isso porque os meus clientes já receberam esse documento, me reencaminharam no meu contato, que foram prudentes, né? Não passaram, não tive nenhuma informação de cliente meu ter caído no golpe por terem se passado por mim. Então, vieram diretamente ao meu contato oficial, mas me encaminharam o documento. E eu, particularmente, como advogado, olhei aquele documento, eu falei, cara, os caras são bons. Eles montam esse documento para que você leia ele e não ache detalhes a você falar assim, isso aqui é falso. Tem o símbolo da OAB, tem o símbolo do Tribunal de Justiça, tem os dados do processo e, principalmente, o que mais brilha aos olhos, o valor que você tem para receber do processo. Meu Deus. E daí, nessa conduta, eles falam, olha, só que para liberar esse valor, a gente precisa fazer um depósito para que esse valor seja liberado. Aí é o segundo alerta. E isso, infelizmente, isso também é de praxe da profissão, né? Tem casos que sim, há custas processuais que têm que ser pagas, mas assim, Cunhasco, pedir dinheiro para liberar um valor maior já não é habitual. Entenda assim, eu ter que pagar um valor, principalmente para uma conta de pessoa particular, para um terceiro, para falar que eu vou receber um valor que está vindo, por exemplo, depositado em um processo, isso é quase que impossível de acontecer. Porque assim, ó, quando eles pedem esse valor, não é um boleto do tribunal que você vai pagar, não é nada nesse sentido, não é um valor de custas processuais. Normalmente, a chave Pix, para que você efetue esse pagamento, é de uma pessoa privada, é um terceiro, não tem nenhum vínculo com o escritório. Então, o segundo alerta, né, o primeiro verifique o contato que entrou, o número do contato que chegou até você. Segundo, se está pedindo valor e está pedindo para depositar um valor numa conta de um terceiro, uma pessoa que você nem conhece, não faça o pagamento. Porque normalmente é isso que acontece. Isso é muito importante. Agora o doutor falou uma coisa que a gente, na distração e na pressa, a gente não olha o destinatário do Pix. Exato. E aí que está o grande detalhe, aquilo que causa maior estranheza. Como eu vou receber um valor que está depositado em um processo judicial, pagando um valor via Pix para um
uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a situação. É interessante, é que às vezes passa muito despercebido. Eu vou trazer outro exemplo aqui, porque os gatilhos são parecidos. O que muda é a mecânica do golpe, mas o gatilho é muito parecido. Eu fui pagar um documento de ordem governamental, né? Uma taxa lá. E eu pago sempre numa via. E tu já tem essas vias, a gente já tem essas vias salvas lá no computador. Só que quando eu fui... Existem os bancos credenciados para receber. Quando eu fui fazer o pagamento, eu sempre dou uma espiadinha lá no destinatário. E eu percebi que... Aí eu olhei para o endereço do link que eu estava fazendo. Falei, cara, não está muito normal isso aqui não. Voltei, refiz o processo, entrei no login que eu... E aí sim entrou na página correta. Eu ia pagar. Aí eu estava achando que estava pagando, né? E tava o dinheirinho estava indo embora para outra. Mas é aquele minuto de distração. De alguma forma, eles conseguiram clonar a página do governo, pra você ter uma noção. Só que é um número a mais, um detalhe, uma letrazinha a mais. Essa informação que você nos trouxe, Cunhasco, que é de extrema importância. Porque talvez o documento, o layout, o desenho do documento vai ser condizente com um boleto oficial. Só que na hora que você vai efetuar o pagamento, se atentem realmente a quem está indo esse valor. Que quando você vai pagar um documento oficial, ele vai mostrar quem está pagando e para onde está indo. Então, também é uma informação importante a trazer aos ouvintes para realmente, receber um boleto, falando de processo, né? É uma custa processual, se atentem quem vai receber esse valor que vai ser pago. Isso é importante. Bom, e no caso de cair no golpe, doutor? Hoje existem mecanismos para reverter essa situação. Só que nem tudo é mil maravilhas. Mas hoje os bancos, eles abriram lá na área do Pix uma possibilidade de contestação. Então, assim, se fez toda a prevenção inicial e ainda assim acabou caindo num golpe, porque ninguém está livre com elas. Eu já caí num golpe. Eu sei o que é esse cenário bem montado, essa situação bem feita, e eu, por fim, caí no golpe, mesmo fazendo todos os cuidados. Caso caia nesse golpe, hoje, como eu estava falando, existe um mecanismo, principalmente na área do Pix, que é para você fazer a contestação. Só que a nossa orientação é fazer isso de forma imediata. Percebeu que é um golpe, percebeu que o cenário ali já se desconstruiu, abra o aplicativo do banco ou entre em contato com a sua agência bancária e comunique esse golpe o mais breve possível, para que as chances de reversão ou devolução desse valor sejam maiores. O Pix hoje ele faz parte da nossa rotina. E o Banco Central já viu que essa situação, a maioria das fraudes tem acontecido via Pix. Então, esse ano entrou em vigor, se eu não estou enganado, em fevereiro, se tornou uma obrigação aos bancos para ter essa área lá de contestação quando você percebe que caiu num golpe. Outras ações que você deve fazer abrir boletim de ocorrência, porque você passou por um crime, você foi vítima de um crime, precisa ser aberto um boletim de ocorrência sobre essa situação, e você armazenar o máximo de provas possíveis, seja prints das conversas, o link que você acessou, para que isso possa ser instruído um processo para a reversão dos valores. 7h mais 51. A gente está aqui conversando com o Dr. Ricardo Kuhn, advogado, e que está trazendo uma linha para a gente começar, ou definitivamente, aprender a se defender contra golpes. Como o doutor falou, o doutor também foi vítima, todos nós de alguma forma já fomos vítimas, porque é muito novo, Que nem eu lembrei, o crime ele age, os criminosos eles vão evoluindo também com a tecnologia e é muito mais fácil, Porque no online você não troca tiro com ninguém, Não tem o risco de alguém te pegar no momentâneo. Antigamente, é o tipo de golpe fazia na saídinha de banco, Cuidava quem sai com envelope, fazer monitoramento. Hoje a transferência de dinheiro ela é online, então precisa só de gatilhos. Isso que é difícil das pessoas entenderem, às vezes, que vem um link,
O último golpe que deu bastante resultado também aqui, São Miguel do Iguaçu, usou diversas, e aí eu vejo a engenharia que os caras conseguiram, né? Porque foram diversas áreas afetadas, desde a mecânica à floricultura. Simplesmente, se você fez um orçamento lá, pediu um orçamento, tanto na mecânica ou na floricultura, ou comprou alguma coisa com um valor considerável, chegava um boleto zipado, ou uma mensagem com um documento zipado, que aí abriu outro tipo de gatilho, a curiosidade. Exato. O teu boleto está aqui, ou o teu orçamento está aqui, só precisa da tua aprovação. E vinha da mecânica, a pessoa ia lá e clicava, e aí que as pessoas não entendem. Cara, quando você clicou nesse link, você abriu abriu vírus, as portas. E o vírus vai tomar conta do seu celular e vai... Isso. É muito difícil, né, doutor, se parar para pensar. Então a gente hoje tem que tomar cuidado, na verdade, com a pressa, né? Se você, por exemplo, na área que eu posso dizer, né, fez a contratação de um advogado, principalmente às vezes um advogado da própria cidade, recebeu uma mensagem suspeita, ligue primeiro no contato que você já tinha salvo. Não conseguiu essa ligação, tenha a cautela de talvez ir pessoalmente no escritório. No nosso escritório, toda vez que envolve questão financeira, pagamentos de boleto, valores a receber, nós temos a praxe de chamar o cliente ao escritório para conversar pessoalmente com isso. Isso traz uma segurança, uma confiabilidade maior daquele assunto que precisa ser tratado. Então, hoje, todo cuidado é pouco, porque hoje estamos falando de uma artimanha que é utilizada, mas amanhã já é outra. Então, a gente precisa estar cuidando todo dia o que pode vir a acontecer. Doutor, só para a gente finalizar, abrindo um parênteses aqui, o doutor Ricardo Kuhn, ele faz um trabalho muito legal lá na Faculdade de Uniguaçu, junto também com os acadêmicos, e um trabalho atendendo a comunidade e de forma gratuita, né, doutor? Sim, hoje eu atuo no NPJ da Faculdade de Uniguaçu, e o NPJ, eu sempre falo para todos que me perguntam, ele cumpre 2 grandes objetivos. O primeiro deles é dar acesso à justiça. As pessoas aqui, não só da nossa cidade, mas aqui da nossa região, elas têm a possibilidade de ter um atendimento jurídico de forma gratuita. E por que eu falo isso? Porque o NPJ, ele tem sim os seus critérios para atendimento, a pessoa precisa passar por uma ficha de triagem, mas o acesso à orientação jurídica, ela vai ter. E o NPJ cumpre bem isso, né? Nós atendemos lá de segunda a sexta-feira. Então, a pessoa entra em contato pelo nosso número oficial, isso é importante também dizer, que acontece com advogados particulares, mas também acontece com números oficiais da instituição. Então, muito cuidado. E o segundo grande objetivo do nosso NPJ é preparar os novos advogados. Porque quem está se formando em Direito, principalmente aqui na nossa faculdade, nos 2 últimos períodos, eles passam por um estágio obrigatório. É esse momento, Kunhalski, que ele consegue ter acesso, de fato, à prática jurídica, a entender as demandas, a entender como aplica aquilo que ele aprendeu dentro da sala de aula na realidade. Porque uma coisa é a gente ler a lei, outra coisa é a gente entender como que aquela lei se aplica quando você chega na minha frente e me fala o teu problema. E o nosso NPJ, ele atua especificamente nisso. Não só entrega a teoria. A teoria é fundamental, não pode tirar. Mas a prática, ela abre a tua visão de como aplicar aquela teoria. E o nosso NPJ aplica muito bem esses 2 princípios. Até porque somos pessoas diferentes, iguais em algumas questões, mas com problemas... Claro. Às vezes iguais, às vezes diferentes. E aí que eu acho muito interessante o trabalho feito pelo... trabalho jurídico, né? Que ele tem que ter essa capacidade de aplicar a lei dentro de uma interpretação e a faculdade oferecer isso na prática, né? Para os acadêmicos já é uma luz, né? Porque você entrar no escritório com a teoria e começar a ver a prática é um abismo, né? É um caminho enorme até você realmente estar pronto para falar assim, não, eu tenho a teoria e agora tenho a prática, é um longo caminho. Mas o NPJ ajuda nesse início
para que você realmente entre no mercado de trabalho já sabendo como atuar. E a gente, eu falo que a gente não ensina só como faz processo, como atua em processo, mas nós ensinamos a como realiza um atendimento humanizado, um atendimento que se importa com aquilo que está dizendo, porque isso é importante, Cunhals, que a gente se importar com o problema de quem está nos dizendo. Sabe? A gente saber entender, ser humano e entender o problema e ajudar a resolver aquela situação. Isso é uma questão muito pessoal e a gente precisa ensinar os nossos acadêmicos sobre isso também, sobre ser humanos, sobre saber atuar com confiabilidade, com segurança, mas com humanidade, entendendo as demandas, né? Perfeito. E fazendo esse trabalho, né, muito legal lá dentro da faculdade, que é atender a população que muitas vezes não tem a oportunidade de ter essa informação e não ter o recurso, né, para resolver algumas questões. Eu já adianto que em breve vamos estar trazendo uma matéria, né, muito legal, feita lá dentro da faculdade, mostrando a sala de aula, mas mostrando a realidade também dos atendimentos. Então foi muito da hora poder ver isso e ver na prática todo esse mecanismo de uma instituição privada, mas atendendo também a comunidade. Doutor, quero te agradecer, porque a entrevista de hoje é praticamente utilidade pública, né? Nós precisamos muito falar sobre isso, e eu sempre comento aqui no Jornal da Manhã Entrevista que quando a gente passa a conversar sobre esse assunto e trazer mais informação, a gente estimula as pessoas a conversarem também nas suas casas, no seu trabalho, e se todo mundo troca ideia e começa a aprender, a gente começa a inibir essas ações. Então, eu acho que é um grãozinho de areia, mas aos pouquinhos a gente vai levando um pouco mais de informação. Então, muito obrigado. Obrigado, Cunhals, pela oportunidade. Eu sigo à disposição, porque tudo que diz respeito à informação, a conhecimento e a ensino, eu me coloco à disposição. Gente, rapidinho, só para passar os resultados ontem da Copa do Brasil, no Jornal da Manhã Esportes. Ontem Cruzeiro e Goiás empataram em 2-2. O Goiás foi buscar um empate no finalzinho. O Remo aplicou 3-1 no Bahia, lá na Bahia. O Santos, Neymar de novo, passou em branco. O Santos passou em branco, terceiro jogo sem vencer na Vila Belmiro. Santos 0, Curitiba 0.